Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os notívagos. Horário Bom Retiro, terça-feira, são 9h37 da manhã e numa inovação. E são 14h37 em Jerusalém e em Gaza. Tô certo, Samuel? Falei certinho? 5 horas, fuso horário, São Paulo, Israel, Gaza, etc. Para dar uma noção do que está acontecendo lá. Exatamente, eu estou uma hora antes desse horário de Jerusalém, 13h37, de volta em Córdoba, na Espanha, fresquinho, gostoso, metade da temperatura que estava em São Paulo. E horário MAGA, Estados Unidos, aqui são 8h37 da manhã. Bem, estamos trabalhando com fatos fluidos, né? Um clima de urgências, vamos tentar processar um pouco tudo o que está acontecendo. Eu vou falar rapidinho aí que passo a bola. Bem, é o que eu chamo da crônica de um colapso anunciado do cessar-fogo. Não precisava ser gênio geopolítico, profeta, para saber que ia ter um colapso. Era conveniente para os dois lados que isso acontecesse, tanto para Israel como para o Hamas, que houvesse esse colapso depois de 2 meses, no que no jargão do jornalismo chama de calma relativa, né? A chamada calma relativa, 2 meses que não tinha nada de calma nem de nada de relativo ali. Israel lançou esses ataques no momento que toda a região está muito conflagrada, né? Israel está bombardeando Gaza, Israel bombardeou a Síria, está tendo choques, tivemos choques entre o novo exército sírio e o Hezbollah no Líbano, os americanos e ingleses bombardeando os Houthis no Iêmen, ameaças do Trump contra o Irã, ou seja, estamos ainda em 1920, em 2024, não chegamos em 2025, parece tudo um déjà vu, né? Tudo feitiço do tempo, como diz o tempo. E as manchetes que eu estou vendo agora, que eu acho curioso, eu vou ser muito cínico e mais pessimista do que você hoje, duvido que você vai me derrotar no pessimismo hoje. O de sempre, em questão de minutos, as manchetes mundiais, o Hamas já tinha os números dos mortos em Gaza. Em minutos já sabe quantos morreram. E agora, enquanto estamos gravando, horário de São Paulo, está 400 mortos, sabe? Sem distinguir quem é combatente, quem não é, que mulher que é combatente, que não é, que criança que é combatente, etc. Do lado de Israel, sabe? Estou sendo cínico, havia uma urgência do Netanyahu para esse ataque, resolveu vários problemas de... Resolveu não, ele incrementou essa questão de segurança de Israel, atacando o Hamas para ver se força o Hamas a negociar, também favorece sua segurança política e criminal nesse momento. O partido Ben-Gvir acabou de anunciar que volta para a coalizão de governo que ele queria, porque vai ter a votação do orçamento, etc. Né? E estamos nessa situação. As famílias dos reféns angustiadas, sabe, alguns protestos, porque elas consideram que isso é uma sentença de morte para os reféns. Então, esse é o quadro que nós temos fluído, sabe? Se esses ataques a Israel são, que você chama de uma tática de negociação de Israel, ou já faz parte de uma operação maior, está no ar, se é o início de uma nova guerra de atrito entre Israel e Gaza, ou se Israel vai mandar outra vez tropas por terra para uma nova ofensiva muito mais fulminante em Gaza. Então, esse é o quadro. Eu estou muito confusa no que vai acontecer. Eu não quero, que nem você, hoje eu não quero especular muito. Eu prefiro dar mais ou menos, um pouquinho cinicamente, o quadro geral. Agora você dá seu pitaco. O que sempre me chama a atenção e me toca, apesar de eu ser alguém que trabalha na área da geopolítica, da análise do sistema internacional, nesse caso eu tenho que reconhecer que o que sempre me move é a questão dos reféns. Eu não consigo pensar nesse tema sem me colocar na posição da... De forma objetiva, né? Você não consegue ser cerebral, né? Eu consigo, Mas você mas está junto, a tua cabeça está junto com o coração trabalhando junto. o aspecto do sentimento das famílias do refém está sempre presente e isso não vai mudar no curto prazo.
houve algumas novidades com a apresentação de provas de vida de outros reféns. Isso, de certa forma, é uma boa notícia, mas também representa um instrumento do Hamas para tentar pressionar a sociedade israelense em relação à forma como o establishment de segurança está fazendo as suas avaliações. Continua sendo aquela terrível escolha de Sofia. Agora, as ações israelenses, elas acontecem num universo muito mais amplo de outras operações militares na região. Então, nós não podemos deixar de perceber que essa retomada dos ataques israelenses contra objetivos na faixa de Gaza acontece praticamente no mesmo momento em que os americanos e os ingleses atacam os Houthis no Iêmen, com uma declaração muito enfática do presidente Trump de que ele não vai permitir que esses grupos impeçam o livre trânsito no acesso ao canal de Suez, tão importante para o comércio internacional. Agora, uma coisa é a declaração do Trump e mesmo as ações dos americanos. Outra é analisar o que aconteceu em eventos passados, quando a Arábia Saudita, se defendendo de ataques contra as instalações petrolíferas no país, realizou amplos ataques contra os Houthis, utilizando armas americanas, utilizando aviões americanos, e isso não gerou o efeito que era esperado. Os Houthis continuam lá representando uma ameaça. Então, a pergunta é qual é a capacidade que todas essas forças têm de mandar um recado claro. Nesse contexto também, os americanos atingiram um navio iraniano que estava presente na costa do Iêmen, provavelmente fornecendo informação para os Houthis de onde estavam os alvos, quais eram os alvos mais vulneráveis, e isso manda um recado também para o Irã de que os americanos estão subindo o tom e um navio iraniano foi atacado pelas forças americanas. Então é nesse contexto que os israelenses também voltam a atacar diretamente o Hamas, e a pergunta é se isso vai gerar uma nova etapa de negociações do cessar-fogo. Das novidades, eu acho legal falar em novidades, como você lembrou. Número 1, no plano estrito de Gaza, esse ataque de Israel, obviamente, tem um sinal verde do Trump. A novidade dessa retomada do conflito nessa escala é que agora o Trump é o presidente. Porque são 2 meses desde que ele tomou posse, em 20 de janeiro. Número 2, em termos internos de Israel, no momento de turbulência política interna. Isso é importante. O ataque coincidiu com a declaração do Netanyahu de demissão do diretor do Shin Bet. Número 1, que é muito ligado às famílias dos reféns, e teve, em boa parte, ele negociava no Catar a questão dos reféns. Ele era ainda é, né? Não sabemos se vai adiar agora essa demissão. Óbvio que ele, quando o Netanyahu anunciou a sua intenção de demitir o chefe do Shin Bet, obviamente ele já sabia que ia ter o ataque, então é uma coisa meio complicada. Ao mesmo tempo ele participa do processo informativo e decisório, ao mesmo tempo está com a cabeça a prêmio, não sei como vai ser agora. E havia um esboço de protestos, tanto da velha oposição da época dos protestos judiciais, como agora das famílias dos reféns. Os dois movimentos se confluem nessa hora, que isso fica um pouco agora congelado, que o ataque, não sei qual vai ser a intensidade, mas é importante esse dado político. Não vamos entrar em 1000 discussões sobre política interna de Israel, mas essa é a novidade. Há um potencial de manifestações internas em Israel, o que tinha sido praticamente congelado depois do 7 de outubro. Sobre a questão, a outra novidade... Fala, pode falar. Deixa só te interromper um segundo para não ficar uma impressão errônea. As manifestações em Israel, elas têm continuado. Elas acontecem nos sábados à noite, elas obviamente acontecem... pelos reféns.
Exato. Eu estou discutindo outra coisa, se vão ser intensificadas agora e a confluência dessas manifestações com manifestações políticas. Ok, as Isso que eu estou dizendo. manifestações pelos reféns, elas Claro, não deixam de ter um viés político, elas são manifestações que normalmente tentam pressionar o governo para mudar a sua política. política. Então, a situação em Israel está muito complicada, porque ao mesmo tempo que nós temos essa questão humanitária, ela de certa forma representa a parcela da população que se opõe ao governo. Aqueles que apoiam o governo Claro. Netanyahu, na sua maioria, não participam das manifestações nem a favor das negociações pelos reféns. Inclusive, há algumas famílias de reféns que não participam dos protestos. Exatamente. Exato. Existe, eu concordo. Se eu me exprimir mal, eu queria só esclarecer. Existe um potencial para intensificar. É isso que eu quis dizer. Claro que você tem toda a razão. Bem, sobre a questão do Irã, a minha impressão analítica agora, o Irã está agindo com cautela. Eu acho que o Irã não interessa, nesse momento, o Irã não quer o confronto frontal. Gostou? Confronto frontal, até foneticamente é bonito, com os americanos. Eles vão tentar se esquivar. Tal. O Trump, a impressão que dá, ele está usando o seu modo de operação que ele usou. Isso aconteceu na época da Coreia do Norte, no primeiro governo. Ele ameaçou, inclusive, jogar bomba nuclear na Coreia do Norte se o Kim Jong-un, que eu chamo de Pokémon atômico, sendo politicamente incorreto, não cedesse. Aí negociaram. Não deu certo, a coisa fracassou, mas é muito comum do Trump fazer essas ameaças diretas. No caso do Irã, obviamente, ele não está ameaçando jogar bomba nuclear no Irã. Mas a impressão que eu tenho é que o Irã, número dois, eu não sei qual o controle, a intensidade do controle que o Irã exerce sobre. Você chama de Houthis, eu chamo de Houthis. Não sei quem está certo ou errado. Talvez seja a pronúncia em hebraico, em árabe. Então, não sei quem está. Acho que você está certo. Eu estou errado, desculpa. Houthis, você fala, né? Então, eu não sei o nível de controle completo que eles têm sobre esses jihadistas malucos. Eles são um pouco freelancers, esses caras. Eles não respondem diretamente ao Irã. O Irã, como você falou, dá informação. Talvez o Irã não queira. Ou queira para testar o Trump também. Está todo mundo negociando e são negociações perigosíssimas. Tanto em Gaza como com o Iêmen e o Irã. O Irã está numa situação bastante delicada. Vamos, para nós não temos que discutir qual é o nome correto, vamos usar a expressão em hebraico que é Houthim. Então, talvez você esteja certo, porque Eu sou na televisão. em hebraico eles chamam de Houthim. Os Houthim no Iêmen são aquilo que sobrou dos representantes do Irã na região, depois que o Hezbollah está praticamente neutralizado, o Hamas está com o seu potencial militar quase que destruído. Então, sobraram esses aliados. Agora, quando o Irã olha em volta, eles estão voltando para o período da invasão do Afeganistão, lá atrás, 20 anos depois dos ataques do 11 de setembro, quando eles olhavam para o seu entorno e eles viam os americanos no Uzbequistão, os americanos no Afeganistão, os americanos nas suas bases no Oriente Médio. Hoje o Irã tem uma preocupação muito mais próxima, que é a aproximação do seu vizinho Azerbaijão, tanto com o Ocidente como um todo, quanto com Israel. Israel já vem se mostrando como um aliado importante do Azerbaijão ao longo das últimas décadas. Houve o episódio do confronto em Nagorno-Karabakh, em que a Armênia teve que aceitar um resultado bastante desfavorável, e já havia rumores de que o Azerbaijão tinha disponibilizado as suas bases aéreas para um eventual ataque israelense contra as instalações nucleares do Irã, seja para o ataque partir de lá ou para os aviões poderem se reabastecer depois de realizar o ataque. E
Para quem está nos escutando também, se quiser depois dar uma olhada nos mapas que mostram a diversidade étnica da região, uma parcela importante da população do Irã é de azeres. Eles são etnicamente equivalentes à população do Azerbaijão. Então, aí existe um potencial de conflito, um potencial de tensões. Portanto, o Irã está bastante atento para isso e, com certeza, muito preocupado nesse momento. Só para mostrar conhecimento rápido, rapidinho. E tem uma coisa que estou fascinado, dois aspectos curiosos. Primeiro, a Turquia. O Erdogan está numa posição tão forte que ele está, inclusive, tomando proveito da crise na Ucrânia e do abandono da Europa pelos americanos para flertar com a Europa. E a Europa está flertando com a Turquia. Inclusive a cena, não, talvez a gente possa conversar outra vez a Turquia entrar na União Europeia. Então, é incrível quando ele está numa situação cômoda. Ele ganhou força na Síria, com o novo regime, e está namorando com a Europa. Sabe, aquela relação dele complicadíssima com o Putin, né? E, obviamente, dando cacete sem parar em Israel. E outro ponto que é, só para acabar essa história, você falou do Irã, Azerbaijão, existe um ponto de convergência de interesses entre o Irã e Israel que é fascinante. Os dois países estão interessados que essa nova Síria não seja muito forte, que haja fragmentação. Para nenhum dos dois países interessa uma Síria forte. Então, existe uma interferência tanto de Israel como do Irã na Síria. Então, é um jogo geopolítico que não é para amadores e nem para profissionais. É só isso que eu queria, só fazer esses dois comentários. Eu estou com isso na minha cabeça há alguns dias, eu queria só desabafar com você essa história. A Síria é um xadrez tridimensional. O país foi criado de forma absolutamente absurda, da mesma forma como outros países do Oriente Médio há um século, vem pagando esse preço praticamente ao longo de toda a sua história, e esse grupo que tomou o poder agora tem que convencer aqueles que foram as suas vítimas de que eles podem fazer um bom governo, incluindo todo mundo, e na semana passada eles massacraram os remanescentes alauítas do governo do Assad. Então, para drusos e curdos olhando para esse novo governo, a lição que eles aprendem é temos, por mais que negociemos e aceitemos qualquer proposta de inclusão, nós queremos nos manter armados porque as origens desse grupo são muito suspeitas. E se quiserem um bom exemplo, é só olhar para o que aconteceu no Líbano. No Líbano, ao longo dos últimos 50 anos, também houve uma série de propostas de desarmamento das milícias e, no final, o resultado foi que o Hezbollah se tornou a força militar predominante no país. O que permite, inclusive, essa situação irônica. Temos negociações entre Israel e Líbano também. Mas não vamos complicar. Sabe, o jogo é multidimensional. De fato, o Mas jogo isso está só, muito isso só claro. acontece porque o poder militar do Hezbollah foi severamente afetado pelos ataques israelenses. Isso permite que os cristãos se posicionem de outra forma e os drusos, que são uma força importante no Líbano também, agora estão muito preocupados com o que vai acontecer com seus irmãos na Síria. Mas sendo um pouquinho venenoso rapidamente, antes, o Lapid, quando era primeiro-ministro, foi negociar a questão de fronteira com o Líbano. E quem foi contra? O ex-líder da oposição, Netanyahu, que agora está a negociar. Então, não, só para. Né? Tudo bem, quando o Hezbollah era forte, já teve essa negociação, que ia ser muito complicada. O Hezbollah não estava interessado em qualquer tipo de negociação entre Estados, que é a coisa que é o ideal naquela região, de Estado para Estado. Não Israel ter que negociar com uma milícia terrorista
que é o Sim, caso do Hezbollah. mas lembrando que o Lapid negociou a fronteira marítima Exato, exato. Líbano para permitir a exploração de gás, que era muito necessária para que o Líbano tenha algum recurso econômico, principalmente depois da explosão no porto. Lá também o Hezbollah estava com a sua imagem muito afetada no Mas você Líbano. entendeu o meu veneno, né? Você quer Sem entender? dúvida nenhuma, sempre. Um pouquinho de maldade, um pouco de maldade para apimentar a conversa. Escuta, estou vendo aqui. Vamos fazer uma coisa legal. Nós estamos muito pessimistas. Eu descobri uma coisa, eu li uns artigos na imprensa de Israel sobre umas descobertas arqueológicas, né, no centro de Israel. Há 100 mil anos, em cavernas, havia uma coexistência relativamente harmoniosa entre... Você é sapiens ou neandertal? O que você é? Se temos que escolher entre os dois, você é o Neandertal e eu sou o Sapiens. Não, porque, para ser sincero, eu posso dizer que naquela região está tendo uma involução das espécies. Eu acho que No eles estão mundo ganhando inteiro. No no mundo mundo, no mundo inteiro. inteiro, infelizmente. Os sapiens estão perdendo. Mas é interessante, assim, os antropólogos, os arqueologistas estão fizeram essas pesquisas, né? E que havia uma convivência, eles compartilhavam rituais, compartilhavam ferramentas, estratégias de caça, sabe? Então, houve, tá vendo? Você não pode ser tão pessimista como você é, Samuel. Já tivemos muita convivência e coexistência. Mas onde terminou? Terminou no extermínio de um e na Pelo outro. manutenção e o desenvolvimento do outro. Esse é o aspecto que Opa, não é pessimista, é realista. você é historiador, não é pré-historiador. Mas se você fosse pré-historiador, a culpa foi da agricultura. A agricultura que fez com que a gente. Não, eu não sou. Você que é sapiens, eu não sou sapiens mais. Então, eu só queria trazer uma certa leveza, né, para esse assunto aqui, que é legal. Escuta, vamos dar os. Primeiro eu queria dar uma dica. Eu tenho um jabá. Eu tenho um jabá para dar que é feio. A semana passada eu fui criticado que eu estou dando muito jabá argentino de comida em Buenos Aires. Então eu descobri, importantíssimo. Não é jabá, eu não ganho nada, mas se eu ganhar depois um pãozinho vai ser legal. Abriu a primeira boulangerie kasher em São Paulo. Chama Padavi, que é Padaria da Vida. Fica na rua Veiga Filho, naquele Como não bairro. poderia deixar de ser? Claro, no bairro, naquele bairro. Do lado Então, da sinagoga, provavelmente. uma dica paulistana, tá vendo? Ó, minha cidade, minha terra natal, dica paulistana, Padavi, primeira boulangerie kasher em São Paulo. A segunda dica, um jabá, um cara que eu conheço, é o Fábio Steinberg. Já foi publicitário, morou muito tempo nos Estados Unidos, ia para lá, tal. Fábio Steinberg. Ele escreveu livro de ficção, chama Travessias. São aventuras e desventuras de famílias de imigrantes que vieram da Europa, como todos nós, para o Brasil. E muitas referências, é um livro de ficção, legal, várias histórias, com duas referências importantíssimas. O nosso Bom Retiro e a Praça 11, no Rio de Janeiro. Então, estou indicando o livro Travessias, do Fábio Steinberg, não Steinberg, Steinberg em português. Escuta, quem vai começar a dar os... Fala, você tem dica? Eu tenho uma dica também, não vou deixar de, Uma só, eu tive duas. não vou deixar de dar uma dica culinária. Tá bom. Eu estou de volta em Córdoba e para quem quiser vir visitar essa cidade maravilhosa, e quem não for kasher, tem que fazer a diferenciação, porque não tem como incluir todo mundo. Tem um restaurante de paejas aqui que ganhou prêmios em concursos Oi, véi, internacionais. Madre Pepe, mia. Pepe Sanchis. As melhores paejas que vocês podem imaginar. Paeja valenciana, aquela que tem coelho e frango. Paeja só com frutos do mar. Mas como nem coelho, nem frutos do mar é kasher, então lamento, mas o pessoal vai ter que ir lá no Boulangerie, na Veiga Filho, se quiser respeitar todos os ritos. Mas Essa conversa está uma em Córdoba, recomendo para todo mundo. Tá uma tortura. Para você já é hora do almoço, né? Então você está sofrendo. Para mim, eu tô na hora da boulangerie, você já está na hora da paella, né? Então, não, mas espanhol come mais tarde, né? Você vai jantar às 10 da noite. Você não vai jantar às 10 da noite, né? Você vai jantar aqui às 9h30, não precisa fazer reserva porque o restaurante está vazio. Eu estou dormindo às 9 da noite, eu não vou para Espanha mais. Não. Eu sou das 5 da matina, eu estou acordado para ir se tivesse aberta. Passear com o Pelé. Passar com o Pelé. Escuta, você quer dar prêmio o Bom Retiro, Mau Retiro?
Quem que dá primeiro? Hoje eu vou dar o prêmio Bom Retiro para mudar um pouco. Você falou para a gente incluir alguma leveza. Tem muito prêmio Mau Retiro para dar, mas vou dar um prêmio Bom Retiro para as companhias aéreas americanas que finalmente decidiram voltar a voar para Israel. Essa é notícia do fim de semana. Então, como as coisas estão esquentando de novo, eventualmente não vai durar muito, mas o prêmio Bom Retiro é pela decisão, pelo entusiasmo, pela disposição de voltar a voar para Israel. Isso vai normalizar uma situação que tem ficado muito complicada. Praticamente só El Al estava voando entre Israel e os Estados Unidos, os preços explodiram. Mau Retiro para El Al, que sempre se aproveita dessas situações e aumenta os preços e os lucros, mas espero que as companhias americanas decidam manter o seu processo e realmente retornar com os voos a Israel, especialmente agora que há uma expectativa de retomada do turismo para Israel. A sociedade israelense está precisando. Mas é incorrigível, né? Você dá um bom retiro, mas já tem um mas. Mas não vai durar. Esse bom. Vamos ser nada. Isso é incorrigível, mas tudo bem. Mas eu acho ótimo, Baruch Hashem. Eu vou dar dois, então. Baruch Hashem não, Baruch as condições que estão Verdade. permitindo que isso É aconteça. verdade, é verdade, é verdade. Tá bom, tá bom. Escuta, professor, obrigado, meu mulher. Agora é o seguinte: primeiro eu vou dar o meu mau retiro. Essa semana tá a estreia mundial do Branca de Neve, o filme, né? Live action. Como falei isso em português? Nem sei falar, não é desenho animado, live action, né? O Branca de Neve, né? Aí tem aquela história, eu vou dar o mau retiro, não pro filme, não, graças a Deus, o meu neto é canino, não preciso levar meu neto canino para ver filme, o Branca de Neve. Eu não aguento mais as guerras culturais. Eu tô cheio, tô desabafando com você. Não aguento mais. Aí porque a Rachel Zegler, a atriz que faz a Branca de Neve, é pró-Palestina. Aí veio a Gal Gadot, que é uma sacanagem, desculpa o termo. A nossa querida Gal Gadot, ela é a rainha má, é a madrasta. Por que ela não é a Branca de Neve? Então fica essa discussão chatérrima. Eu tô pouco preocupado com a opinião da Rachel Zegler sobre. Então não aguento guerra cultural. Sabe, quem quiser ver o filme, leve suas crianças, deixe as crianças em paz, um momento de fantasia e de felicidade. Então, meu mau retiro é contra guerras culturais. Meu bom retiro, pegadinho. Você gosta do nosso querido Bernard-Henri Lévy? Sem dúvida nenhuma, ele tem um ótimo livro que acabou de ser publicado. Boa. Então, infatigável na defesa de Israel, infatigável para denunciar nas campanhas contra o antissemitismo, infatigável a favor da Ucrânia. Ele consegue confluir as duas coisas. Eu quero dar o meu bom retiro para ele, para o grão-rabino da Grã-Bretanha, para o emissário de antissemitismo da Alemanha, porque eles decidiram não comparecer à conferência sobre antissemitismo em Jerusalém, Israel, que acho que é semana que vem, porque só tinha partido de extrema-direita. Eu sei história. Partidos de esquerda da Europa não quiseram comparecer. Mas aí, quando o Henri Lévy, que é o líder do partido da Le Pen, vai fazer o discurso, ele cancelou a sua presença e ele vai fazer o discurso nobre. Eu acho que foi correto. É muito complicado. Eu entendo a realpolitik de Israel de flertar com esses partidos da Europa. Já conversamos sobre isso, que hoje, de fato, são pró-Israel. Não quer dizer que amam os judeus, mas são pró-Israel. Mas era um negócio meio George Orwell, né? Uma conferência de antissemitismo em Israel, cheio de partido de extrema-direita. Pelo menos não convidaram a alternativa para a Alemanha e aquela coisa pior ainda, o partido austríaco, fundado por um general da SS. Mas tinha lá a França, tinha a Espanha, a Suécia, a Holanda, mas eu acho que ele foi coerente. Eu acho que ele é um cara impecável, ele fala o que quer, ele é um cara independente, e nesse caso ele resolveu não comparecer. Eu respeito a decisão dele. Então, um bom retiro para o nosso querido, nosso chéri, Bernard-Henri Lévy. E como você mencionou ele, eu vou aproveitar para anunciar aqui para quem está nos escutando que a Stand With Us está engajada na publicação do último livro que ele escreveu, Israel Alone, que mostra como Israel vem enfrentando esse problema de antisionismo, que é a nova cara do antissemitismo, e vai estar disponível para o público brasileiro em português em breve. Viu? Fechamos. Hã?
bem, como se diz em bom jornal, redondo. Com chave de ouro. Foi tudo redondinho, num dia pesado, imprevisível, né? Vamos ter, acho que, muita coisa para conversar, os desdobramentos na semana que vem, de tudo que está rolando desde... Era madrugada em Israel, né, de terça-feira, quando começaram os ataques, né? Então, acho que tenho dito, tenho falado, tenho ouvido. Eu sempre te Dentro do ouço. nosso tempo regulamentar. Foi isso, foi isso. Somos disciplinados. Então, fiscal do tempo, 2 fiscais do tempo. Então, pessoal, obrigado outra vez pela fidelidade e até a semana que vem. Até a próxima. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição, Victor Livy. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.